rodoviário e o navio, muitas vezes, inclusive, a ferrovia também, que aí começa a entrar no nível de complexidade da integração, que é o que a gente falou. Do ponto de vista, vamos dizer assim, de gestão, a gente precisa evoluir muito com essa visão de multimodalidade, porque estamos viciados em utilizar o rodoviário, ainda que não faça muito sentido já ter uma solução ferroviária, a malha crescendo e a própria cabotagem. Então, tem uma questão de entendimento de como fazer essa integração. E aí eu vou dar um exemplo de um case recente que nós tivemos lá trabalhando, que foi justamente com a questão da estiagem no norte do país, né, que está finalizando essa sazonalidade, que é grave, né, recordes aí de estiagem, mas uma empresa nos procurou e falou, poxa, eu não sei, o ano passado a gente não funcionou a cabotagem, que a gente não, ficou interrompida a navegação, conectando o porto de Manaus. Então, eles desafiaram, porque eles não queriam usar o rodoviário também, que o custo elevou muito. Então, a gente fez um projeto que foi muito interessante para essa empresa, que é um exemplo de multimodalidade na veia, que é uma operação ferro-rodo fluvial. Ou seja, a gente fizemos a coleta da carga com o rodoviário, levamos aqui para Sumaré, na Brado, que é a empresa do grupo, o braço logístico de contêiner da Rumo. Fizemos transporte até Rondonópolis por trem ferroviário, depois rodoviário com fluvial, né, com a balsa. E chegou essa carga lá. Foi a primeira operação ferro-rodofluvial e foi muito interessante. Esse era um plano B, caso a cabotagem não funcionasse. É uma empresa varejista do norte que compra todos os seus produtos aqui do Sudeste e depende da logística para chegar aos produtos lá. Então, a gente acabou não tendo que usar essa solução, porque, felizmente, o setor se movimentou, fizeram os piers flutuantes e conseguiu fazer essa conectividade e não interromper como aconteceu. Então, isso mostra que o Brasil, como um país continental, ele precisa aprender a trabalhar com multimodalidade, fazendo as melhores conexões, utilizando. O custo ele vai ser relativo em alguns momentos, né? Claro que o custo em logística é o item número 1, não tem como desconsiderar, mas ele muitas vezes ele vai ter que ser relativizado dependendo da demanda e da solução. Quando você fala de um porto no norte e no nordeste, que às vezes não tem a infraestrutura para receber navio, porque o que tem acontecido? Os navios têm, mesmo os navios de cabotagem, que são navios menores com relação aos grandes navios que fazem as rotas internacionais, eles já têm equipamentos, por exemplo, hoje os novos navios não têm mais guindaste. Entendi. E você vai num porto, por exemplo, do Maranhão, muitas vezes não tem um operador portuário que tenha guindaste, que lá opera ainda muito granel, breakbook. Exatamente. Então, isso pode ser um inviabilizador. Então, tem que se pensar em soluções, né? Tem que ter investimentos de infraestrutura, muitas vezes da autoridade portuária, fomentar isso, porque as empresas de navegação estão cada vez mais investindo em tecnologias de transporte e os portos, a infraestrutura tem que acompanhar isso, senão não vai conseguir acompanhar. Deveria. E eu quero aproveitar, você falou uma coisa que me chamou a atenção, Antônio, e queria que o Arnon respondesse, se puder complementar. Ele tocou um ponto interessante que é provocativo, né? De que maneira nós, brasileiros, nos modais, podemos nos falar melhor, intercambiar ideia e conhecimento? E minha provocação é para você, Arnon. Eu entendo e tenho que dizer que você é presidente da CIFA, que é uma entidade que você gostaria que falasse um pouquinho rapidamente dela, para o público aqui, para a gente entender, que talvez seria um caminho para unir estes modais e baixar o custo do Brasil, sem dúvida, né? Que esse é o grande problema nosso, falta de competitividade em alguns momentos, por causa desses perrengues, vamos chamar assim, né? Fala um pouquinho disso, por favor. Não, ótima pergunta. A CIFA é uma organização sem fins lucrativos que foi estabelecida em 1948, então a gente completou 75 anos. Eu gosto de falar que eu sou o primeiro imigrante brasileiro a ocupar essa posição dentro da CIFA, então é um orgulho para mim poder representar a nossa comunidade lá. E a CIFA tem um papel fundamental que é, lógico, prestar serviço aos nossos membros com informações diárias do que acontece no Canadá e no mundo. Todo mundo recebe um e-mail do que está se passando, clima, política, tudo, greve.
educacional, com os cursos educacionais do CIFA, que são usados em faculdades no Canadá inteiro e no mundo também, para educar o profissional de supply chain. E uma parte importante que cai com a sua pergunta é estar na mesa com o governo federal canadense, discutindo as iniciativas que o governo quer implementar ou precisa implementar, só que elas não são implementadas de livre e espontânea vontade. Então, a nossa associação conquistou espaço na mesa, depois de muitos anos, né, com advocacy e lobby do bem, né, acho que é isso que fala, de estar sentado e falar, olha, os nossos membros, que são 600 e pouco, estão sofrendo dessa maneira, o país está passando por esses perrengues, como que a gente pode trabalhar junto, né, para facilitar. E a gente tem que lembrar, lógico, o Canadá vive de importação, né, a gente passa 7 meses do ano congelado praticamente, a gente depende desse comércio de importação, então o nosso sistema logístico, o nosso sistema de liberação de alfândega, ele é muito eficiente. A gente tem 2 impostos na importação do Canadá, quando a gente fala de comida a gente não tem imposto nenhum, então é diferente. Desculpa, comida não tem imposto? Não tem imposto, não. Esse é um sonho do brasileiro, hein? Sim, pois é, aí você podia trazer tudo, né? E então, quando eu explico para o brasileiro como que funciona o Canadá, ele fala, que mais? Eu falei, não, acho que é só isso, não tem mais. Mas quando eu falo para o canadense que o meu papel tem sido, 22 anos com a Melo Rock Logistics e trabalhando no governo canadense aqui no Brasil, é educar o canadense quando ele vai vender para o Brasil, quando ele vai trabalhar para o Brasil, explicar para ele o nosso sistema, né, que é muito burocrático. É complicado para um canadense entender que você tem 5 impostos e ele confunde muito tudo isso com uma corrupção, que o Brasil às vezes tem uma imagem negativa lá fora, e eu sou o primeiro a levantar que o Brasil não é dessa maneira. Então você tem que começar a trabalhar correto, com os parceiros corretos, para que o produto chegue no destino final. Eu nunca sofri nenhum tipo de qualquer problema no Brasil, porque os nossos parceiros aqui são sempre muito corretos. Então, a gente é muito severo nisso. Então, eu acho que o CIFA poderia ensinar o Brasil, organizações, os parceiros no Brasil, como se juntar e estar junto na mesa do governo, né, das entidades, da alfândega, da Receita Federal, de como trabalhar junto, representando a voz dos agentes de carga, despachantes aduaneiros, operadores logísticos, para que a gente atinja um bem comum. Então, era um sonho que isso acontecesse, eu acho. Que tal um CIFA Assist? Ia ficar legal, né? Sim, então, tem novidade vindo por aí, né, do CIFA Assist, se Deus quiser, na parte educacional. Então, a gente Obrigado quer pela resposta, fantástico. Diga. Me permita um comentário, parabéns pelo trabalho na CIFA, e isso é de um grau de importância muito relevante. Uma coisa é uma empresa sentar na mesa do governo para falar isoladamente, para discutir carga tributária, no nosso país é bastante elevado, discutir os desafios que margeiam os nossos modais, discutir as nossas perdas logísticas, e aí quando a gente fala de perdas de todas as naturezas, eficiência operacional, vandalismo, né, os ataques, porque eu acho que tem condições que acontecem aqui nesse país que não acontecem em nenhum outro lugar do mundo, né? É surreal a gente ver a matriz de risco rodoviário, e se eu falasse sobre a ferrovia, se eu comentar que no trecho de Santos, pelo menos todos os dias a gente é atacado 1 ou 2 vezes, todos os dias, é algo assustador e surreal para qualquer país. E quando a gente vai isoladamente num governo, seja municipal, estadual, federal, parece que o governo está tratando com o interesse privado daquela empresa. Quando vai organizado, seja por associação, cooperativas, seja ela qual for, é o interesse daquela categoria, daquela matriz de transporte, daquela seção. Isso, além de fortalecer, afasta sérios riscos que podem ter junto àquela empresa, acessando diretamente o governo. Então, parabéns mais uma vez por essa atuação na CIFA, porque Antônio, isso é muito importante. Você está me dizendo, então, que se hipoteticamente, um sonho, apenas um sonho, estamos falando de futuro, não custa nada sonhar. Quem sabe o kickoff foi hoje. Se tivermos uma entidade parecida com a CIFA aqui no Brasil, né, nós poderíamos
unisonamente, chegar junto ao governo, todos os modais reunidos, dizendo, cara, tem que mudar esse troço aqui. Não é uma empresa privada, é uma entidade que aglutina as empresas privadas que está batendo na porta do governo. Seria isso? Seria exatamente isso. De chegar no Ministério de Infraestrutura, exigir que as coisas sejam feitas, entender as concessões, entender o peso da tributação acaba impactando aquele negócio, o que tira do jogo. Se a gente olhar o que representa a logística no preço do produto final, é uma fatia muito significativa. E isso as pessoas chamam carinhosamente de custo Brasil. Custo Brasil. Isso não é custo Brasil, isso é um custo idiota. Porque a gente precisa ser mais eficiente, nós precisamos ser mais efetivos, nós precisamos consumir e desgastar tudo que nos tira fora do jogo da competitividade internacional. E essa organização é que poderia ajudar. Um exemplo, apenas uma perna, estou falando do grão brasileiro, grão, nada mais. O transporte ferroviário deixa na rodovia 10% da carga. Eu acho absurdo isso aí. Por quê? Porque um caminhão, tecnicamente, não está adequado. 10% de perda na rodovia é o grão brasileiro produzido com muito esforço, com muito custo, que ficou na pista, literalmente. Fora, somado a isso, evidentemente, o acidente rodoviário, que é bastante comum no grão brasileiro, a soja principalmente. Tombar um caminhão a 100 km por hora, 90 por hora, não é difícil, não é difícil. Tivemos o caso da pista para o norte, pavimentaram, aumentou a velocidade, aumentou o número de acidentes. Eu não conheço esse indicador, mas se você acreditar que 130 bilhões de toneladas produzidos de soja, 10% fica para trás, me parece muito. Se você colocar que a cada um prato no mundo é alimentado pelo Brasil, você imagina o quanto isso, proporcionalmente, só da perda mecânica, sim, que é operacional, impacta globalmente. Pois então é um tema que tem que ser discutido com profundidade. É o que você disse agora, Neves. Não é A, B ou C. É o custo. Nós estamos perdendo dinheiro para o Brasil, né? O Brasil está perdendo com isso. Não é política, não é nada disso. É realidade e é a iniciativa privada bater a porta do governo de forma unida para tentar resolver isso, porque isso não pode continuar. Concorda, não sei? Concordo, é exatamente isso. Eu acho que a grande gestão dos negócios é você olhar toda a oportunidade de perda. E a gente, às vezes, tem vergonha de falar que as empresas nasceram para gerar recurso e ganhar dinheiro. A empresa está para ganhar dinheiro, sim. É lógico. A gente não tem que ter vergonha disso. Quanto menor for a despesa operacional da empresa, maior é a sua rentabilidade, maior é a sua eficiência, melhor tudo. Só que, às vezes, a gente fica um pouco na vergonha até de falar sobre isso. E não podemos. Diga. Algum comentário, Anor? Sim, por favor. eu acho que lá fora o custo Brasil é assustador, né? Quando você explica para um cliente que quer vender algo e o brasileiro fala para os nossos clientes no Canadá, eu quero que você calcule tudo para mim com o seu material na porta da minha fábrica. E óbvio que isso é impossível. A gente sabe que a liberação aqui é específica da empresa, onde vai entrar, enfim, tem uma série de coisas que o canadense, o americano ou o mundo não tem ideia disso. Aí o cara fica perdido tentando calcular tudo e ele sabe que ele não vai chegar nisso. E eu acho que o Brasil teria, um comentário meu, lá fora o que a gente escuta hoje é que a Índia vai se tornar a nova China, né? O que eu duvido ainda num futuro próximo. Ela tem o inglês, né, que é usado no mundo, mas ela não tem infraestrutura logística, ela tem uma burocracia logística muito grande. Então, o Brasil tem uma oportunidade grande, eu acho, nessa conjuntura que a gente está vendo no mundo agora, terrível, né, de poder exportar mais, poder importar mais, de se facilitasse esse custo Brasil, seja ele o que for, né, se houvesse uma união dessas entidades para melhorar toda essa estrutura, o Brasil é a grande potência do mundo, tem tudo para ser muito mais, já é, e eu adoraria que contribuições como a CIFA, trocar ideia com, né, a parte ferroviária que a gente falou, e vice-versa, né, cabotagem, que a gente tem muito pouco no Canadá, porque a gente não precisa, né, a gente tem duas costas muito pequenas, mas essa troca de informação acho que é o começo de tudo, tem que começar a conversar. Marcelo, mudando um pouquinho aqui, mas rapidamente, em termos de futuro, né? Resta pouco tempo para nós. Queria aproveitar e explorar um pouquinho. O que falta para a indústria do drone, né? Já sei que estão trabalhando, sabemos disso.
Em que tempo você prevê, se que se pode falar assim, né, que isso vai estar mais ou menos regulamentado e vai poder ser implementado de uma forma mais massiva, talvez? Bom, eu acho que vai muito da vontade dos órgãos públicos que estão na frente disso. A gente está participando de um projeto já tem quase 4 anos, com a meta até 2030 ter um sistema que integra com o Departamento de Controle do Espaço Aéreo para a visualização das aeronaves não tripuladas. Só vai crescer em centros urbanos dessa forma. Sim. Porque eu preciso enxergar. Então, para vocês terem uma noção, a Fórmula 1 desse ano que teve em São Paulo, a gente teve pela primeira vez 89 voos de aeronaves não tripuladas junto com as aeronaves tripuladas. Então, foi a